Dias atrás, eu estava em um fórum na internet e me deparei com uns relatos muito interessantes. Na postagem, um rapaz começava a contar uma história bem pequena que aconteceu. A história foi a seguinte: o rapaz conta que a mãe dele possui um celular que a falecida avó deu de presente para ela, né, para a mãe dele. E a avó faleceu há 3 anos. E a mãe dele usa esse telefone apenas como despertador. É um celular bem antigo. Sabe aqueles celulares que não tem internet, aqueles pretinhos? Bem antigo mesmo. E daqueles que cabem 3 chips. Mas o celular estava sem chip. Aí quando foi agora no dia 31/10, às 21h30, o telefone recebeu uma ligação direta de um número desconhecido. A mãe dele atendeu e ouviu um grito do outro lado. A chamada teve a duração de 48 segundos. Ele conta que ainda tentou ouvir mais alguma coisa, mas depois ficou mudo, até que eles desligaram. Aí ele pediu ajuda, né? Queria saber se tem algum problema técnico, se alguém entende sobre isso, para esclarecer. Só que em vez de esclarecerem, as pessoas começaram a contar mais histórias, né? Muito semelhantes a essa, né? Então é um caso de um celular antigo, sem chip, que recebeu uma ligação. Para mim isso aqui já é estranho. Receber uma ligação, celular sem chip, isso pode, gente? Eu não entendo também. Para mim, como eu sou leiga nesse assunto, para mim é uma coisa muito estranha. Não bastasse isso, ainda tem que vir gritos do lado de lá, né? Para deixar a coisa mais sinistra ainda. Aí começaram os comentários, né? Uma pessoa comentou o seguinte: ela falou que perdeu uma pessoa há 4 anos e alguns meses atrás o número dessa pessoa ligou. Como que ela sabe que essa pessoa, né, falecida há 4 anos? É porque ela ainda tem o número na agenda. Aí ela atendeu essa ligação, só que não dava para ouvir quase nada. Quase, porque dava para ouvir o barulho de uma respiração. Gente, ela quase teve um infarto nessa hora. Aí a pessoa que ligou desligou o celular, né? E depois que ela se acalmou, ela tentou retornar a ligação, mas deu número inexistente. Outro comentário. Isso aqui foi de uma amiga da amiga, né? Diz que a amiga estava escutando o rádio, agora mudou um pouco a tecnologia, né? Agora passamos de um celular para um rádio. Isso também entra no campo dos eletrônicos, né? Que tem uns estudos sobre transcomunicação, alguma coisa assim, não lembro direito o nome. Tem umas pessoas até que trabalham com isso, né? De conversar com o além através dessas tecnologias, rádio, telefone. Vamos lá. A pessoa estava ouvindo o rádio, era um rádio AM/FM. Isso que era um rádio bem antigo, desses de camelô, que não tem entrada para Bluetooth. Quando, de repente, a música que ela estava ouvindo parou. E nesse momento ela escutou nitidamente a voz da afinada sogra falando o nome dela completo. Não só o nome, o endereço também. Era como se ela estivesse perdida em algum lugar, informando o nome e endereço, sabe? Tipo, meu Deus, que coisa doida. Hein? Gente, nessa hora, a pessoa que estava ouvindo, ela ficou perplexa, sem entender. Tentou encontrar alguma explicação lógica, mas cadê a explicação? Não tem, né? A outra pessoa que conta que aconteceu algo semelhante. Ela estava ouvindo música na caixinha por meio de um pendrive conectado. De repente, no meio da música, teve uma interferência, com vozes de pessoas conversando. Não deu para entender do que essas pessoas conversavam. A pessoa achou muito estranho, né? Aí ela voltou a música um pouco para trás para saber se era alguma interferência na gravação, um erro na gravação. E aí, dessa vez, a música tocou sem nenhuma intercorrência. Aí tem uma pessoa aqui que também comentou a respeito de algo parecido com esse primeiro relato do rádio, né? Falou que a tia estava ouvindo uma música no rádio antigo e aí, de repente, o locutor parou a música e deu um aviso, né? Falou sobre o menino perdido, deu a descrição exata desse menino e bateu exatamente com as características do filho dessa pessoa, da tia dessa moça, que já havia falecido há tempos. Ele não só falou as características, falou o nome e falou que tinha esse menino perdido e que ele não lembrava de nada. Depois a música voltou a tocar do nada. Aqui não deu para entender direito se realmente apareceu um menino na rádio
e aí o locutor deu essas informações, ou se essa informação desse locutor, essa voz do locutor, de fato foi neste plano terreno ou foi de outro plano, né? Fiquei nessa dúvida aqui. Olha só, e juntando esse último relato, né, com o do outro, da moça também, da sogra dela, gente, que coisa estranha, né? As pessoas, será que elas acham que estão perdidas? Elas morrem e ficam vagando? Como que elas conseguem entrar na linha do rádio, né? Nas linhas de transmissões de rádio? O negócio é de a gente ficar encabulada. Outra pessoa comentou aqui. Há menos de uma semana ocorreu algo semelhante. Meu outro aparelho celular, agora que volto para o celular, as pessoas começaram a comentar sobre celular, rádio, mas tudo envolvendo comunicação de pessoas que já se foram. Outra pessoa comentou que há mais ou menos uma semana aconteceu uma coisa bem semelhante do caso celular. Ele tem um aparelho celular que não tem chip. Ele está conectado à internet, normalmente para ele jogar e usar redes sociais. Quando ele estava usando, um número desconhecido ligou. Aí ele estranhou porque não foi uma ligação via rede social, nada não. Foi uma ligação via operadora. E mesmo assim ele atendeu quando alguém começou a chorar e a gritar. Pai, eu fiz merda. Pai, eu fiz merda das grandes, pai, me ajuda. Aí o rapaz aqui perguntou quem é que estava falando. Aí ele respondeu, eu troquei o nome aqui, João Francisco, e desligou. Estranho, muito estranho, só que tem algo mais estranho. O nome do cachorro, do rapaz que conta essa história, também se chama João Francisco. Outro comentário aqui de uma pessoa falando que também passou por isso. Ele conta que um dia atendeu uma ligação no trabalho. E do outro lado da linha tinha um senhor que perguntava pelo chefe da pessoa que atendeu, que não estava lá no momento. Aí o senhor que estava na ligação ficou triste, mas deixou recado. O recado era o seguinte, né, para falar para o chefe que ele estava bem e estava com saudades, deixou um número para ele retornar e deu o nome. Bom, a pessoa aqui, funcionária, anotou o recado. Quando o chefe retornou, a moça que deu o recado para o chefe. E ele, gente, a reação dele não foi das melhores, não. Ele ficou muito chateado, ficou furioso. Ele pensou que se tratava de uma brincadeira de mau gosto. E a moça sem entender nada, porque ela só estava fazendo o trabalho dela, né? Aí, passado um momento, o chefe dela se tocou de que não poderia ser brincadeira, porque ela não conhecia a pessoa que ligou. Ela não sabia nada da história. Aí ele contou que essa pessoa era um amigo falecido. Ele ligou para o número que ela anotou, e quem atendeu foi a esposa do falecido amigo. Resumindo a história, ela falou com uma pessoa falecida. Outra história aqui. Uma vez, meu celular recebeu uma chamada de um número desconhecido. Eu atendi e fiquei arrepiada. Do outro lado da linha, ouvia-se gritos e gemidos de dor de várias pessoas. Parecia que eram homens e mulheres. Eu fiquei apavorada e não consegui encerrar a chamada. Mostrei para o meu irmão para ter certeza de que realmente aquilo estava acontecendo. A única maneira de encerrar os gritos foi desligando o celular. Tenho certeza que aquela ligação veio do umbral, até porque na casa onde morávamos aconteciam muitas coisas sobrenaturais. Gente do céu. Outro comentário aqui de uma pessoa. Já aconteceu algo parecido comigo, do celular tocar sem ter chip. Eu estava com meu esposo, que na época ainda era meu namorado. Estávamos passando em frente a um centro espírita. E esse meu marido, namorado na época, ficou zombando do batuque, dizendo que era pagode. Na mesma hora, o telefone começou a tocar, de um número desconhecido. Claro que não atendi, mas fiquei zoando, dizendo que a ligação era para ele, que os espíritos que ele estava zoando queriam falar com ele. Aqui outra história. Minha mãe disse que o celular do meu avô tocou, mesmo ele estando sem chip e desligado. E isso aconteceu no dia do aniversário dela. E nem precisa falar que ele já tinha falecido, né? Mas aqui a pessoa não fala quem ligou, né? Apenas que o celular tocou desligado, sem chip desligado. Aconteceu algo estranho recentemente, com uma ligação fora do comum. Porém, eu estava com o chip bloqueado, sem linha. Eu atendi e ouvi uns ruídos
e uma mulher gritando e chorando, pedindo ajuda. E a ligação caiu. Busquei no histórico de chamadas e não tinha nenhuma ligação. O histórico de chamadas do telefone estava zerado. Eu não sei se foi uma falha no celular ou foi algo espiritual. Só sei que foi muito estranho. Nessa época, meu celular só permitia a comunicação via WhatsApp. Ele não recebia ligações nem mensagens SMS, pois eu não tinha acesso nem serviços promocionais e oferta da operadora. E como que recebe ligação? E é uma coisa bem recorrente, esses gritos, né? As pessoas ligam, gritando, chorando. Outro comentário aqui. Comigo já aconteceu o seguinte. Eu estava no trabalho e liguei para casa para falar com a minha sobrinha. O telefone chamou e uma menina atendeu. Oi, oi. Só que do outro lado da linha estava totalmente silencioso, sem nenhum som ambiente. Aí eu falei, quem é? E a menina respondeu, sou a Bárbara. Aí eu olhei pro telefone para ver se eu tinha ligado pro número errado, mas não, tinha ligado pro número certo. E, gente, era muito estranho. Aí eu desliguei, aí eu apertei o botão para discar pro mesmo número. Aí dessa vez quem atendeu foi minha sobrinha. Aí eu perguntei para ela quem estava em casa, se tinha mais alguém em casa com ela, ela disse que estava só. Aí eu contei para ela que havia ligado e ela respondeu que o telefone nem havia tocado. Fiquei encucada com isso até hoje. O pior é que não é a primeira vez que isso acontece. Já até vi essa menina aqui em casa. E minha mãe também já viu. Na verdade, nem sei se é a mesma pessoa, mas eu acredito que seja. Outro relato aqui. Minha mãe recebeu uma ligação do ex que havia falecido há uns dias. Ela questionou os familiares dele, se alguém havia ligado, mas todos falaram que o telefone dele estava desligado e guardado desde o dia do falecimento. Aí outra pessoa que conta que achou um celular em um banheiro público e ele levou para casa, esperando o dono ligar. Só que o dono não ligou, mas o celular ficou guardado na gaveta. Passou uns 6 meses, o celular ele nunca carregou, ficou descarregado. Aí, certo dia, 6 meses depois, o celular começou a tocar. Só que tem um detalhe, nesse momento, ele estava assistindo ao filme Invocação do Mal. Outra história. A pessoa leu todos os comentários e falou assim, pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas lendo esses relatos vejo que sim, eu estava certa. Há uns 3 meses, após a minha querida mãe falecer, eu estava em casa sozinha e de repente o telefone tocou. Eu atendi e antes que eu dissesse alô, ouvi nitidamente a voz da minha mãe me chamando no telefone. Eu fiquei tão feliz que disse, oi mãe, mas depois disso eu não vi mais nada. Contei a história aos meus irmãos, mas eles não acreditaram em mim. Disseram que eu estava maluca. Foi um dia inesquecível, pois eu pude sentir a minha mãe viva e bem pertinho de mim. E esses foram alguns relatos sobre comunicação entre vivos e mortos através de aparelhos eletrônicos, principalmente celular e rádio, né? Pelo menos as histórias relatadas aqui. E se você tiver alguma história parecida, mande no e-mail, gente. É muito interessante. Pode ser pequenininho mesmo, a gente vai juntando as histórias e depois faz um relato maior. O e-mail assustadoramente@outlook.com ou no Telegram ou no direct do Instagram, que o Instagram é assustadoramente_podcast. Você adicione e conta a sua história lá. Muito, muito, muito interessante. Aproveitei aqui e pesquisei na Wikipédia, né? Transcomunicação instrumental. E estuda comunicação entre vivos e mortos através de aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, telefone, rádio, televisão e computador. Por vezes, o termo é confundido com o fenômeno de voz eletrônica, que, por se tratar apenas da manifestação de vozes em aparelhos, está contido dentro do TCI, Transcomunicação Instrumental. Depois eu vou estudar sobre isso aqui, acho muito interessante. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo!